Boa noite, está começando mais um Boteco Literário. E na roda de boteco, vamos falar de Gabriel Garcia Marques e sua obra 12 Contos Peregrinos. Gabriel Garcia Marques nasceu na Colômbia no ano de 1927 e faleceu no ano passado no México, aos seus 87 anos. Durante toda a sua vida, escreveu cerca de 30 livros. Um deles, o 12 Contos Peregrinos, que é o livro que a gente vai falar aqui hoje. O livro 12 Contos Peregrinos foi escrito durante 18 anos. O escritor Gabriel Garcia Marques iniciou na década de 70, porém 8 anos depois ele perdeu suas primeiras anotações, tendo que iniciar novamente o livro. A obra reúne contos que contam as histórias de latino-americanos na Europa, e ele só conseguiu finalizar essa obra em 1992, 18 anos depois de ter iniciado a obra. E hoje a gente está aqui com a Paula de Lernia e a Renata Silveira para falar um pouquinho das impressões do livro, o que elas sentiram, o que elas gostaram mais e um pouquinho da escrita do Gabriel Garcia Marques. A gente vai com um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Eu cresci, na verdade, com Gabriel Garcia Marques, não porque eu lesse ele, mas porque ele me fitava da prateleira do meu quarto. Minha mãe tem uma edição muito antiga de 100 anos de solidão e sempre ficou no meu quarto, e eu sempre fui muito temerosa para lê-lo. Na verdade, nunca li 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques entrou na minha vida através da autobiografia dele, belíssima, e o que me chama a atenção na escrita dele, depois eu fui ler outros livros, o Coronel, e tem toda a história, meu pai também é coronel, enfim, é muito interessante. E a maneira como ele narra, na verdade ele é um delicioso contador de histórias, e as histórias da própria vida dele são belíssimas, né? E ele sempre fala que a vida é a vida, não que a gente viveu, mas a que a gente conta e como a gente lembra para contar. Então acho ele um contador de histórias muito interessante. E ele, a sensação que eu tenho com ele, na verdade, é muito imagética. Ele vai escrevendo, à medida que eu vou lendo, eu vou vendo aquelas palavras todas, né? Na verdade, todas as cenas. Então, a sensação sempre é que eu vi um filme de Gabriel e não que eu li livros. E essa é a impressão que eu tenho dele e é o sentimento que eu tenho por ele. Voltamos com o Boteco Literário. E aqui ao meu lado direito eu tenho Renata Silveira e ao meu lado esquerdo Paula de Lernia, que vão me contar um pouquinho das impressões ali, o que elas sentiram do Gabriel Garcia Marques. Vou começar com a Paula então. Paula, o que você achou do livro? Qual foi o conto que mais te impressionou? Bom, acho que o conto que mais me impressionou foi A Luz é como a Água. Foi um texto que ele tem muita coisa cotidiana, como um cinema toda quarta-feira, e ao mesmo tempo é extremamente fantasioso. Eu tive que ler, acho que umas 10 vezes, só pra me conformar, tentar entender o texto, porque realmente é muito complexo, tem vários pontos de vista que você pode tirar dessa história. E sem contar que eu acho que assim, o final é extremamente arrepiante, é uma história que no começo tem muito detalhe e você acha que normal, é só tá só contando a história. Mas no final você percebe como cada detalhe faz a diferença numa história que definitivamente não é tão clara como ela parece ser. Ela é um pouquinho mais... Eu achei ela bem interessante por causa disso, um pouquinho mais complexa, ela é bem... meio pesada ao mesmo tempo, pelo fim que a história tem, mas ela é bem leve, então ela é muito cheia de paradoxos e contradições. Eu achei isso muito bom no texto. Um ótimo ponto. A escrita peculiar do Gabriel é impressionante. Né? Definitivamente. E pra você, Renata, assim, qual foi a obra que mais te chamou atenção? O que te chamou atenção na escrita do Gabriel? Tem algum detalhe ali, aquela coisa que você fala, nossa, esse livro vai marcar? Então, o Gabriel, ele, como a Paula falou, né, ele sempre tem aquele paradoxo nos textos, né, ele usa bastante essas contradições em todos os textos, os finais dos textos dele, de todos os contos. É bem assim, leva-se muito pela interpretação de quem está lendo, né? Então eu gostei, individualmente, pessoalmente, eu gostei mais
do conto do Boa Sorte, Senhor Presidente, que fala sobre um presidente que ele já está velho, enfim, já está derrubado, né? E duas pessoas tentam reformular aí alguma missão, entre aspas, para conseguir o que o presidente tem, e na verdade ele não tem nada, né? Na verdade ele é um presidente totalmente derrubado, não tem ninguém, e ele, na verdade, depende somente dessas duas pessoas que em primeiro momento queriam, né, algo dele, e no final teve que depender dessas pessoas para conseguir aí regular sua saúde e tudo mais. E também tem essa contradição, cada um pensa de uma forma, né? Às vezes ele leva pela honestidade, do próprio presidente, ou às vezes pela generosidade humanização das pessoas. Eu senti assim que a obra do Gabriel começa muito melancólica, assim, né? Porque a gente tem as primeiras histórias, meio que as pessoas não conseguem atingir alguns objetivos que elas querem, assim. Exatamente. Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, como vocês enxergaram a relação dos latino-americanos na Europa e também toda a descrição dos ambientes que ele traz no livro, que é muito rica, né? Assim, ele visitou os lugares antes de terminar o livro e tudo mais. Eu acho muito legal e muito interessante as comparações que ele faz com a realidade latino-americana. Por exemplo, no conto que eu citei, eles são de Cartagena, ou seja, tem praia, é um lugar aberto, as pessoas são quentes, tanto a temperatura quanto as pessoas, e eu acho que deve ser uma coisa muito mais animada. E ele compara muito com Madrid, que é uma cidade, como ele fala, sem rio, nem mar, e fria, é uma coisa meio... A Europa, ao mesmo tempo que ela é um grande sonho, ela é muito fria. E não só pela temperatura, então... Parece que é distante do que o latino é. Para os latinos americanos é um pouco complicado você querer mudar sua realidade e ir para a Europa, fazer sua vida lá. Eu acho que é muito isso que ele fala em alguns contos. Como você, um latino-americano, indo para um lugar como a Europa, né, muito mais fechado, frio, uma coisa, sei lá, mais séria até, parece. Pessoas, isso, né? É uma coisa... é bem mais fria. Eu acho que é por isso que tem muito essa sensação de melancolia, inclusive nas obras dele. Porque é como se você fosse um latino-americano que tivesse ido pra lá, e por mais que você foi pra lá porque você achava que lá ia ser melhor, mas no fundo, você sabe que aquele calor de casa, você nunca vai conseguir ter lá. Então acho que é por isso que no começo das obras tem muito essa melancolia dele. Porque ele mesmo passou por isso, morou em Madrid, morou em Barcelona, morou em um monte de lugares que, assim, por mais que, claro, a Espanha, a Itália, a França, são ótimos lugares, mas para ele, que era da Colômbia, acho que ele conseguiu sentir um grande peso, uma grande diferença entre você, colombiano, estar lá em Cartagena ou estar na Europa, por exemplo, em Madrid, que não tem nem praia, nem lago. É complicado. Então, acho que é exatamente por isso, né, esses dois contrastes desses lugares. Afinal, ele levou 18 anos para escrever o livro todo, né, os 12 contos. Então, acredito eu que durante esses 18 anos ele viveu coisas absurdamente diferentes. E por isso ele empregou em cada conto contos totalmente diferentes, divergentes, onde se expressa tanto melancolia como a parte imaginativa também do texto. Sim. E, bom... Bom, acho que isso daqui é só para esquentar a discussão. Você aí de casa também pode participar do nosso programa, basta enviar um vídeo falando um pouquinho do que você sentiu do livro, o que você achou, o que você gostou. Você pode enviar o link aqui pro nosso e-mail que está aqui embaixo. E se você curtiu, também entra lá na nossa página do Facebook ou manda mensagem pra gente no Twitter. E o Boteco Literário fica por aqui. Até o próximo programa. Esperamos você!